Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na sede da SPID, Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle. Eu sou Ninfa Parreira, estou representando a Comissão de Divulgação e Publicação. A gente está com muita alegria trazendo esse segundo dia da jornada, mesmo com toda a chuvarada, né? Nesse momento, as redes sociais, aí, a tecnologia estão nos salvando. O tema geral dessa jornada é a clínica contemporânea, mas a gente também está lembrando, né, o centenário do Hélio Pellegrino, psicanalista, escritor, poeta, que fez parte da SPID lá nos primórdios, e amanhã a gente vai ter um momento dedicado a esse centenário, a essa memória do Pellegrino. E nós preparamos aqui umas cestinhas de poesia, que a gente vai ler assim nos intervalos, então eu vou abrir lendo um pequeno poema do Hélio Pellegrino, As Samambaias. As samambaias, debruçadas no espaço, esplendem seu silêncio. Que farta verdade em seu verde farfalhar. Hélio Pellegrino. E a gente também queria lembrar o nosso colega Narman Armoni, que nos deixou no início do mês. A gente tinha já a programação da jornada pronta, mas pretendemos trazer reflexões sobre a obra psicanalítica dele, ou na próxima jornada, em agosto, ou numa outra oportunidade. E temos aqui também uma cesta de poesia do Narman, e eu vou ler um bem curtinho dele. Poema da emoção demais. Este manto de emoção que me envolve, ora camisa de força contida em si mesma, ora luz penetrante, irradiação solar, som liberto. Este manto com o qual tenho de viver e conviver é meu êxtase e meu tormento. Narman Armoni. Aí depois, no intervalo entre essa primeira mesa e a outra, a gente tem aqui um público que vai ler também. E agora, então, eu convido a Ângela Coutinho, psicanalista da SPID, que vai mediar essa palestra, Lacan, Ferenczi, a Clínica, o Ato, com Luiz Eduardo Prado de Oliveira, psicanalista aqui da SPID. Ângela e Luiz Eduardo, por favor. E um ótimo proveito para todos nós. Boa noite a todos. Eu queria primeiro, em primeira mão, dar os parabéns à equipe organizadora dessa jornada, né, por todos os detalhes da organização e por essa ousadia, né, de enfrentar a jornada, mesmo com essa circunstância tão adversa. E eu lamento ter tido mesmo que optar por essa presença remota, né, por causa disso, né. E eu queria, em primeiro lugar, fazer uma apresentação breve do Luiz Eduardo, que é o nosso palestrante. Luiz Eduardo Prado de Oliveira é psicanalista, membro titular da SPID, membro de data marginal do Espaço Analítico de Paris, mas ele não sabe ainda por quanto tempo. Ex-professor emérito de História da Psicanálise Marginal de Paris 7. Luiz Eduardo viveu fora do Brasil por muitos anos. Esteve na Inglaterra, na Argélia, na Itália, e tendo se fixado por mais tempo em Paris. Nos anos 80, no final dos anos 80, passou um ano no Rio e retornou à França. E agora, em 2023, finalmente retornou ao Brasil. Está aqui conosco. Luiz Eduardo é autor de inúmeros artigos e livros publicados em diversos países, tais como França, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, entre outros, né? Vamos escutar agora a sua palestra, que é intitulada Lacan, Ferenczi, a Clínica e o Ato. Luiz Eduardo, com a palavra, você. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Ninfa. Também quero agradecer a equipe técnica aí, que a Ângela tão bem se lembrou. E muito obrigado a vocês de estarem aqui nessa sexta de noite, nessa jornada da SPID. Eu até a última hora fui mudando essa minha contribuição aqui, tentando colocá-la na sonoridade do que eu ouvi aqui na SPID até agora. De maneira que o título já mudou, já passou a ser Lacan, Ferenczi, a Clínica, o Ato, a Política. Eu tento aqui situar Jacques Lacan na história da psicanálise em relação a Ferenczi.
E tento também saber se o tato, a empatia e o relaxamento, principais proposições clínicas diferentes, para serem bem utilizados hoje, não necessitariam de serem abordados a partir da dialética da intersubjetividade, pelo menos de maneira preliminar, antes que se verifique sua consistência com uma abordagem borromeana, ou melhor dito, com uma lógica dos três pontos, que pode ser entendido com a lógica dos três pontos de interrogação, evitando dogmatismo e certeza e censuras, um permanente interrogar-se. Perguntar-se já é uma posição política. Mais do que isso, do que se trata mesmo aqui é de saber se a suposta técnica psicanalítica já foi e já é um ato político e se a história da psicanálise pode esclarecê-lo. Porque existe uma história, ou existem histórias. História é um significante que percorre a obra de Lacan. Já em sua aula de janeiro de 1954, ele lança fundamentos teóricos surpreendentes. Ele diz e escreve o seguinte: o centro de gravidade do sujeito é essa síntese presente do passado, a que chamamos de história. Logo em seguida, pontua: a única maneira de aprofundar o significado de um discurso é considerá-lo como um discurso histórico. Desde 1936, ele afirma: com efeito, se tomamos por legítimo fazer prevalecer um método histórico no estudo em si dos fatos do conhecimento, em 1955, repetido 10 anos depois, em 1966, Lacan insiste: a moderna noção de história não será menos necessária ao psicanalista para compreender sua função na vida individual do sujeito. No final de seu percurso, chegando ao momento de concluir, numa lição de dezembro de 1977, é em Karl Marx que ele se baseia para resumir sua obra. Marx também era um poeta. Se ele chama seu materialismo de histórico, não foi por acaso. Tudo o que enunciei concernindo o tecido que forma o pensamento nada mais é do que dizer exatamente as mesmas coisas da mesma maneira. Que Lacan tenha sido um leitor atento e criativo de Marx aparece em seu conceito de mais de gozar, prazer marginal. O materialismo histórico exige, entretanto, uma única correção relativa ao lugar reservado à linguagem. Lacan pretende corrigi-lo, seguindo o exemplo dos mestres do formalismo linguístico russo, entre os quais Roman Jakobson, que tanto marcou o estruturalismo. Tudo para Lacan é história. As próprias noções de nó Borromeu, de estrutura, do que seja o significante, do que seja o significante enquanto ele representa um sujeito para um outro significante, do que seja o real, o simbólico e o imaginário, sempre que possível, Lacan pontua, trata-se de conceitos históricos. Tratando da história, trato eu já da clínica, das condições preliminares a todo tratamento possível em psicanálise, ou seja, situar, estar atento à articulação de nossa história comum com a história de cada um, o que faça uma clínica política da história da psicanálise. Em 1953, no auge de seus conflitos com a psicanálise institucionalizada de sua época, Lacan escreve para Michael Balint: saiba que faço sempre uma grande parte do meu ensino na linha espiritual de Ferenczi. A partir daí, cabe ver em que Ferenczi marcou Lacan. Digo que a primazia do outro é uma revolução trazida por Ferenczi à psicanálise. A criança mal acolhida e sua pulsão de morte é seu trabalho que inscreve o real do outro, sua radicalidade, a morte, no emaranhado do discurso dos pais. Desde o começo de seu ensino, Lacan sublinha que a pulsão de morte é constituinte da posição fundamental do sujeito humano.
Em carta de abril de 1919 para Lu André Salomé, Freud comunica que tudo o que lhe resta de sua metapsicologia é o além do princípio do prazer. Em 1918, um pouco antes, ele havia começado a análise de sua filha, Ana Freud, que ocupa lugar particular no discurso do pai. Ele a assimila à própria psicanálise e a ele mesmo. Vejo agora te olhando quanto sou velho, pois você tem exatamente a mesma idade da psicanálise. Escreve ele para a filha, dando-lhe parabéns pelo seu aniversário. Ele já havia mencionado o conceito de metapsicologia na ocasião do nascimento de sua filha. Freud a envolve em discurso contraditório. Na mesma carta, ele escreve: Você me prometerá também, de boa vontade, não me extenuar 9 horas por dia. Ao mesmo tempo, ele a mantém em análise 6 ou mais vezes por semana, ele a invade, a seduz. Mais tarde, Ana Freud escreve para uma amiga para lhe dizer que seu pai lhe impõe 4 sessões por dia. É no meio desta análise que ele escreve sobre a pulsão de morte, ao mesmo tempo em que redige a psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher. Ora, no final de sua análise, Ana faz enfim seu pai entender o que ele havia evitado de ler em várias de suas cartas anteriores, enviadas desde sua adolescência, ou seja, que ela ama uma mulher, após ter se apaixonado por algumas outras. A pulsão de morte, enquanto teoria, tem raízes na clínica, confundida com a vida familiar de Freud. Na mesma época em que Ferenczi publica As Crianças Mal Acolhidas e Sua Pulsão de Morte, Freud escreve a Ludwig Binswanger, em janeiro de 1929, contando seus planos de férias. Nossos laços simbióticos com uma família americana, sem marido, cujas crianças são seguidas em análise por minha filha com mão firme, se tornam cada vez mais sólidos, de maneira que nossas soluções para o verão são comuns. As crianças seguidas em análise são os 4 filhos de Dorothy Tiffany Burlingham, companheira de Ana e paciente de seu pai. A mão firme que conduzia a análise das crianças de dia, de noite segurava as mãos da mãe das crianças. A criança mal acolhida e sua pulsão de morte foi, entre outras coisas, uma interpretação que Ferenczi deu a Freud, possibilitando que Freud compreendesse o que essas relações tinham de simbióticas. Quando a pesquisadora da obra de Lacan escreve o desmame, o gozo narcísico, a alienação do sujeito na linguagem, enquanto momentos da emergência particular da pulsão de morte, isolados por Lacan, ela se distrai e esquece que esses momentos aparecem caracterizados enquanto tais pela primeira vez em um outro artigo de Ferenczi, de 1928, A Adaptação da Família à Criança, artigo no qual já era esboçado o discurso do outro enquanto fundamento da subjetividade. Nele, o gozo narcísico está ligado aos maus hábitos da masturbação, enquanto a alienação do sujeito na linguagem, permanente e progressiva desde antes do nascimento, encontra-se vinculada à passagem da infância à vida adulta. Ferenczi descreve como a criança se prende na confusão da linguagem dos adultos e, sobretudo, no que não dizem, escondem, calam, mas que, em silêncio, as crianças deduzem. Aparece na tradução brasileira desse artigo algo de propriamente escandaloso. Leio: os pais não podem acreditar que a criança experimente, sem seu sexo, sensações análogas às deles. O que está escrito na tradução francesa, que serve de inspiração à brasileira, é outra coisa.
Os pais não podem acreditar que a criança experimente em seu sexo sensações análogas às deles. Nesse artigo, ainda, Ferenczi utiliza um significante que não teria escapado ao leitor atento, conhecedor da história da psicanálise, que era Lacan, e que nossas traduções escondem, revelando. Elas transcrevem: quanto a criança sente-se reprovada por causa de suas sensações e acredita que os adultos são, a esse respeito, puros e imaculados. Essa palavra reprovada é acompanhada de asterisco, indicando o termo alemão utilizado, verworfen. Ora, a Verwerfung, tendo sido traduzida por Lacan como faraclusão, essas linhas poderiam ter sido traduzidas de outra maneira, sendo ouvidas e lidas como: quanto a criança sente-se foracluída por causa de suas sensações, acreditando que os adultos, etc. Ferenczi tem a intuição que o sujeito se revela não quando tem acesso à linguagem, mas quando começa a ser dito sujeito. A criança mal acolhida não tem palavras que a recebam, não é nomeada nem abraçada, nem inscrita na estrutura familiar, ela é foracluída. Hoje sabemos, não são apenas crianças que são mal acolhidas, foracluídas, porém mulheres, povos, escolhas eróticas, desejos. Como se vê, já a tradução é também política. Mal termina a Primeira Guerra Mundial, entre uma Budapeste e uma Viena devastada, Ferenczi publica Dificuldades Técnicas de uma Análise de Histeria. Trata-se do relato de um caso clínico onde ele dá ordens a uma paciente para que ela não cruze mais as pernas, imaginando que isso facilitaria suas associações livres. A técnica ativa consiste na intervenção do analista durante a sessão, curto-circuitando o ritmo do paciente com suas associações, dificuldades, fala. Ela vem forçar a resistência. O artigo é acolhido com entusiasmo por Freud em maio de 1918. São peças raras, perfeitamente claras e rigorosas, provas de um domínio completo. O trabalho que evoca os equivalentes do onanismo é um bom começo, com um tema importante, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, o da técnica ativa. Esse artigo é publicado no mesmo momento que Freud começa a análise de sua filha, que sofre do mesmo sintoma que a paciente diferente, da mesma compulsão onanística. Sempre pioneiro, ele próprio, Freud, inaugurou a prática da técnica ativa. Em 1897, quando começa a exercer a psicanálise, ele analisa uma jovem, Olga Roniga. Os historiadores apontam a coincidência entre o começo da análise dela e o período mais fértil da autoanálise de seu analista. Alguns anos mais tarde, ela se tornará a mãe do pequeno Hans, graças aos conselhos que Freud dá a seu marido. E Freud frequentará com a sua idade sua casa. A confusão entre análise e vida social com os pacientes é uma constante. Mais tarde, Freud acolhe Marie Bonaparte, sua paciente, em sua família durante suas férias. Indicativa diferente foi o ativismo desses psicanalistas no começo da história da psicanálise, inclusive o seu próprio, para dentro da sessão, isso é, criando as condições para a análise do ato. Em meados de 1920, a técnica ativa é levada para Berlim por Max Eitingon e Franz Alexander. Eles fazem, então, todo tipo de experiência, reduzindo o número de sessões por semana ou a duração das sessões,
enchendo as salas de espera com pacientes, tentando a análise fragmentária, quer dizer, em várias pequenas sequências. Mais tarde, Alexander muda-se para Chicago em 1936 e, nas décadas seguintes, põe em prática essas experiências, causando comoção entre os analistas norte-americanos. O saber fazer da expansão das sessões e a topologia de uma transmissão são elementos da psicanálise vindos da técnica ativa. Podemos ir além e considerar como precursora a técnica do relaxamento diferente, quando o analista propõe interpretações de maneira lúdica, como faz Lacan com seus nós e outras rodelas de barbante que mostra aos pacientes. Precursor, Ferenczi foi também para Lacan um semelhante, como pontua Colette Soler, que lembra como Lacan se inspirava em Ferenczi e assinala que nada mais oposto a Lacan que a caricatura tradicional da presença do analista, sério, silencioso, inatingível. Serge Leclerc, um outro próximo de Lacan, explica como Lacan fazia sua autoanálise e sua análise, ao mesmo tempo, em público, através de seus seminários, falando a seus ouvintes, colocando-os em posição de serem seu analista. De Marguerite Anzieux a François Weyergans, seu paciente e amigo, todos acharam que Lacan fazia palhaçada durante as sessões. O que é a técnica do relaxamento, segundo o exemplo dado por Ferenczi, se não a aplicação do humor e da brincadeira durante a sessão? Os recursos técnicos psicanalíticos do eterno silêncio, das sessões cortadas sistematicamente de maneira abrupta, a frieza e o distanciamento não correspondem à prática habitual de Lacan, mas são caricaturas do que ela era. Tanto Grodeck quanto Federico Fellini compararam a psicanálise a um grande circo, considerando o picadeiro como melhor metáfora da condição humana que o teatro ou a literatura. Como se vê, tratamos de problemas eminentemente políticos. Desde sempre, a transmissão da psicanálise foi considerado o eixo central da política das instituições psicanalíticas. Devemos fazer agora um passo à frente e considerar a própria técnica psicanalítica como vetor da transmissão política. Se Ferenczi é precursor de Lacan, Lacan vem dar consistência teórica às contribuições de Ferenczi, tirando consequências lógicas mais frutuosas, não só com o humor e a brincadeira, mas também ampliando as intuições de Ferenczi relativas ao interesse da matemática, da álgebra, da lógica, na definição do símbolo e do aparelho psíquico. O cérebro é uma máquina de calcular, afirma Ferenczi em um de seus artigos, aos quais fazemos pouca atenção, chamado Matemática. Ainda outra forma da clínica é a leitura atenta ao encadeamento dos significantes na página escrita. No final de 1927, Ferenczi faz uma conferência na Sociedade Húngara de Psicanálise, logo publicada no ano seguinte. É A Elasticidade da Técnica Psicanalítica. A carta de Freud para Ferenczi, de janeiro de 1928, mostra seu entusiasmo com esse artigo. Ferenczi é para ele um psicanalista maduro, no auge de sua criatividade, tem razão em todas as críticas que faz a seus próprios escritos sobre a técnica analítica, sobretudo negativo, sublinha Freud. Freud achava essencial pôr em evidência o que não devemos fazer. Tudo o que se pode fazer de positivo, eu o abandonei ao tato introduzido por você, escreve ele a Ferenczi. Podemos nos interrogar sobre as razões de Freud de atribuir a Ferenczi
o que ele mesmo fez. Desde o trabalho sobre o pequeno Hans, ele já menciona o tato e já pensa sobre o assunto. Agora ele termina exigindo de Ferenc uma definição que acabe com o caráter místico do tato. Então, na versão final do artigo, Ferenc propõe essa definição. O tato é a capacidade de sentir com. Entre parênteses, aparece nas traduções brasileiras e francesas a palavra alemã Einfühlung, que não aparece na tradução inglesa, onde esse sentir com é simplesmente suprimido. E, de fato, ele não existe no texto original. A palavra usada em alemão é Einfühlungsvermögen. Empatia, sim, porém uma variante particular, significando compreensão, delicadeza, sensibilidade, apego à empatia, sendo que Einfühlung denota empatia no sentido estrito, simples, genérico, sem nenhuma especificação. Uma outra palavra composta rara, que só aparece num dicionário de esoterismo, além do texto de Ferenc, é a Einfühlungsregel, a regra da empatia. Do que se trata da empatia? Desde o final do século XIX, um filósofo de quem ninguém mais se lembra, muito importante para a psicanálise, Theodor Lipps, enfatizou o papel da Einfühlung para a convivialidade e sobre ela escreveu alguns livros, inclusive um escrito sobre a empatia. Em suas cartas para Wilhelm Fliess, Freud o menciona algumas vezes. Em agosto de 1898, ele escreve: me fixei como tarefa estabelecer uma ponte entre minha metapsicologia em germe e a que aparece nos livros. E é por isso que mergulhei no estudo de Theodor Lipps. Poucos dias depois, ele acrescenta: encontrei muito claramente em Lipps os elementos fundamentais do que compreendi. Ferenc insiste sobre a frieza, o distanciamento, a neutralidade e o intelectualismo dos psicanalistas na clínica psicanalítica da época. Segundo ele, doenças contra as quais o único remédio seria a empatia. Logo após definir o tato como a capacidade à empatia, Ferenc é mais exato. De fato, quase poderíamos falar de uma oscilação perpétua entre sentir com, autoobservação e atividade de julgamento, escreve ele. Mais uma vez, em vez de sentir com, o que temos no original, em alemão, é Einfühlung. Então, o sentir com não apenas é uma facilidade de tradução, um erro material, como se diz no meio editorial, mas cria também uma categoria inexistente no pensamento diferente. Sentir com é um caminho pavimentado de boas intenções, levando ao inferno da crença da proximidade e compartilhamento entre o analista e o paciente, ou de triangulações mal orientadas, sem levar em conta a linguagem. Ferenc afirma que a autoobservação e o julgamento devem equilibrar a empatia, levando a uma eventual metapsicologia dos processos psíquicos do analista durante a análise. Passo mais avançado, ponta de lança da autoanálise, tentativa de resposta à exigência de Freud relativa à desmistificação do tato, da empatia. Lacan sublinhou a importância da linguagem e, sobretudo, seu caráter equívoco, a extensão dos males entendidos que ela provoca. Mesmo entendendo a linguagem a partir da semiótica, considerando as linguagens corporais e outras pelas quais somos habitados, a incidência dos equívocos persiste. Freud escreveu sobre o duplo sentido das palavras primitivas.
Mais do que duplo, as palavras são sobredeterminadas por nossas histórias, elas nos dão nós, diz Lacan. Antes dos psicanalistas, Lewis Carroll descreve a apresentação do equívoco. Humpty Dumpty e Alice têm uma conversa que chamou a atenção dos linguistas. Não sei o que você quer dizer por glória, diz Alice. Humpty Dumpty sorri com desdenho. Claro que você não sabe, até que eu lhe diga. O que quero dizer é: eis aqui um belo argumento para te derrubar. Mas glória não quer dizer um belo argumento para te derrubar. Quando eu uso uma palavra, ela diz exatamente o que eu escolho que ela diga, nem mais nem menos. A questão é, retorna Alice, se você pode fazer que as palavras digam tantas coisas diferentes. A questão é quem deve mandar. Isso é tudo. Ele continua falando das palavras. Elas são temperamentais, sabe? Algumas delas, particularmente verbos, são os mais orgulhosos. Com os adjetivos, podemos fazer o que queremos, mas não com os verbos. Entretanto, eu consigo dominar todas elas. Impenetrabilidade é o que digo. Você poderia me dizer, por favor, o que quer dizer isso? O que quero dizer por impenetrabilidade é que já falamos demais sobre esse assunto. E seria muito bom que você me dissesse o que pretende fazer agora, pois suponho que você não tem a intenção de ficar aqui o resto da vida. É muito trabalho fazer que uma palavra diga tudo isso. Continua Alice em tom pensativo. Quando faço uma palavra trabalhar tanto assim, sempre pago mais. O neurótico é alguém que está sempre pagando mais para que as palavras digam o que ele imagina, acabando por cair em vastas trapalhadas. Enquanto o psicótico é alguém que oscila entre a falência e a megalomania de ter as palavras como escravas. Claro que podemos entender nisso formas políticas de utilização da palavra. Claro que fascistas são aqueles que pretendem dominar completamente as palavras e imaginar que podem fazer que elas digam o que eles queiram. Enquanto é uma atitude mais democrática fazer perguntas, como Alice. Quanto mais íntimas as palavras, mais temos a impressão de que somos nós que as dominamos e que dizemos o que queremos, alheios ao poder que elas podem exercer sobre nós. Para Lacan, Alice no País das Maravilhas é uma obra privilegiada para o estudo da verdadeira natureza da sublimação na arte e para a cultura. Como os equívocos não dominariam o discurso quando se subverte a razão cartesiana? Penso onde não sou, logo sou onde não penso, afirma Lacan. E é apenas um primeiro passo. Em sua leitura de James Joyce, ele mostra que o analista recupera o equívoco como sua única arma contra o sintoma, transformando-o em um significante que ressoe. O que implica que o psicanalista ocupe, na interpretação, uma função poética. Até mesmo a musicalidade da voz tem significados equívocos. Equívoco é o lugar que ocupa o inconsciente entre o imaginário e o real. Equívocos caracterizam a língua, sabê-lo liberaria a criatividade do analista. A tragédia, o drama, a comédia se baseiam em equívocos. Se tivéssemos nascido em boa paz, bom entendimento, há muito se saberia. Nascemos equivocados, vivemos no mal-entendido, buscando dar a quem não quer algo que não temos. Não falamos de maneira unívoca, pelo contrário, muito do que dizemos tem múltiplos sentidos, muitas vezes aleatórios, contraditórios, quase nunca nosso inconsciente nos envia mensagens claras com sentidos unívocos.
Muitos psicanalistas parecem ter esquecido a autoobservação e o julgamento necessários ao exercício possível da empatia ou de qualquer técnica psicanalítica, abrindo a porta para formações imaginárias onde analista e paciente compartilhariam os mesmos sentimentos e ideias. A dialética da intersubjetividade mostra que os significantes que circulam entre analista e paciente são sobredeterminados pela história de cada um. As traduções entre real, simbólico e imaginário são sempre polissêmicas, não havendo razão para que coincidam entre dois sujeitos, pelo contrário. A desmistificação do tato e da empatia reside na exigência da atenção prestada aos significantes em curso, em cada ocasião, pois aquela dialética só diz respeito à atenção, à articulação de linguagens e discursos, sempre dirigidos a alguém antes mesmo de significarem. Se é um jogo de xadrez, levando no tabuleiro do imaginário do sintoma, se é um jogo de xadrez, jogados no tabuleiro do imaginário do sintoma e do real dos corpos, visando a expansão do simbólico, a clínica é um permanente interrogar-se, surpreender-se, tentando atenuar as repetições. Outras abordagens dessa dialética serão feitas através da lógica dos 3 pontos. Gostaria de terminar mencionando algumas lembranças. Olga Dormandy, pintora que realizou os retratos de Ferenczi, lembra: seria errado, entretanto, imaginar Ferenczi como imbuído de uma gentileza atenta. Ele era impaciente e apaixonado. Quando pintei seus retratos, tive que trabalhar o mais rápido que pude, porque ficar parado por mais de 5 minutos, e eu não exigia imobilidade, era uma verdadeira prova para ele. Eu achava que tinha um tigre em meu estúdio de pintura. Em sua biografia de Lacan, Elizabeth Roudinesco menciona uma lembrança de Jean-Jacques Gorog, amigo e intérprete de Lacan. Antes de suas férias de 1973, Lacan foi a Budapeste, onde conversou longamente sobre Ferenczi com Henri Hermann, psicanalista e matemático. Acrescento que no ano letivo seguinte a essas conversas, em 1973 e 1974, Lacan deu o seminário, cujo título foi traduzido como Os Não Tolos Erram, homofônico em francês, a um outro título, Os Nomes dos Pais. Entre esses nomes havia os diferentes. Escrevendo a Donald Winnicott em agosto de 1960, Lacan afirma: a confusão de línguas dentro da Internacional atenua muito meu arrependimento de haver continuado minha carreira fora dela. Sua criatividade estava ligada a essa posição marginal, onde ele se via acompanhado por alguém, sempre mencionado em surdina, até mesmo quando atacado. O ataque não era recusa, mas apego. A confusão de línguas marca os seminários de Lacan, sua obra, seu estilo. Termino agora com uma pergunta. Normalização lógica, algébrica, eliminar as confusões de línguas, disseminação dos equívocos. Clarificar essas confusões é um possível objetivo político da psicanálise, exigindo sua tradução em língua vulgar, no sentido proposto por Dante Alighieri em seu título da eloquência em língua vulgar. Essa tradução exige uma ética ainda inexistente, cujas condições de construção precisam ser definidas por nós todos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela palestra, Luiz Eduardo. Ao mesmo tempo densa,
e leve, né? No sentido que você usa as cartas, principalmente, para fazer muitas referências, né? E eu achei interessante que você apresenta uma inédita relação do Lacan, Ferenczi e Freud, quer dizer, mostrando a influência de Ferenczi sobre ambos, né? Sobre tanto o Lacan quanto Freud, né? Ferenczi, né? Depois de ter sido silenciado na história do movimento psicanalítico, por exemplo, na minha época da formação, a gente não teve um curso diferente, né? Foi nos anos 70, ele aparece nas palavras do Luiz Eduardo, também na contemporaneidade, né? Tendo um papel central no pensamento de Freud e também no de Lacan. O Luiz Eduardo mostra um Lacan inédito e brincalhão, sem usar chavões lacanianos, né? Herdou diferença, liberdade de pensar e ir além. E eu acho que isso é interessante mostrar como que o Lacan herda do Ferenczi alguma coisa dessa leveza, desse pensar e ir além. O que não é a mesma coisa que os lacanianos fazem, mas aí é outra coisa. E também eu senti assim, que você revia a história do movimento psicanalítico no seu entrelaçamento com a contribuição dos vários autores, no sentido de que a formação do analista é inevitavelmente plural. Cada contribuição isolada não mostra a riqueza desse entrelaçamento. Quer dizer, você usa prioritariamente as cartas. Então, você faz um trabalho vivo sobre os bastidores dessa história, né? Onde a vida e a obra ficam conjugadas. Quer dizer, o contexto histórico, cultural e pessoal vão ser determinantes para as diferentes contribuições, né? Quer dizer, o Freud influenciado por Ferenczi, assim como Lacan, né? Eu queria abrir essa discussão, não temos muito tempo, mas assim, com duas questões. Eu queria pedir para você falar um pouco mais do que você enfatizou sobre o exercício da empatia versus essa tradução que você entendeu como errônea, quer dizer, não original, né? Do sentir com, inferência, né? Que tem na autoobservação e no julgamento sua condição de possibilidade, exatamente para não cair em informações imaginárias, relações duais, de uma crença onde o analista e o paciente compartilhariam os mesmos sentimentos ideais, né? Como é que você usa a proposta da dialética da intersubjetividade de Lacan para melhor situar esse exercício da empatia inferente? Isso é uma primeira questão. E a segunda, na sua fala, né, você situa a criatividade de Lacan ligada justamente a uma posição marginal, onde que ele ocupa ao se desligar da IPA, que é uma instituição internacional onde tem um standard, né, onde tudo estaria controlado de acordo com os ditames, entre aspas, tradicionais e clássicos, né? Eu queria perguntar a você se você aposta nessa marginalidade do psicanalista de um modo geral. Você teria a ver com essa certa liberdade frente ao já instituído? Que seria condição para se manter pensante e criativo? Bom, muito obrigada. Queria que você falasse, depois a gente abre para todo mundo comentar. Quem preferir pode enviar pelo chat, que aí a gente vai vendo aqui, tá? Eu certamente acho que o psicanalista, que a criatividade do psicanalista depende da posição marginal dele. Mas não é uma posição marginal apenas em relação à instituição ou essencialmente em relação à instituição. É uma posição marginal em relação aos discursos instituídos, tá? É como se uma tarefa do psicanalista fosse, em permanência, recriar a língua da psicanálise na qual ele está falando, tá? Quando eu vejo psicanalistas, quando eu vejo jovens psicanalistas para os quais eu dou supervisão e que têm a tendência a dizer ao paciente: eu sei o que você está sentindo. Eu tento, com delicadeza, convencê-los de que não é a melhor coisa para fazer. Eu nunca gostei de, quando eu estou explicando alguma coisa que eu sinto, que alguém dissesse: eu sei o que você está falando. Quer dizer que, se a pessoa sabe o que eu estou falando, ela não tem mais nada a descobrir comigo. Eu espero somente de uma pessoa que esteja me ouvindo que ela tenha curiosidade em que eu continue a poder falar para ela alguma coisa que ela vai descobrir também. Então, eu acho que o caráter marginal do psicanalista reside nisso, na capacidade dele de reinventar a língua que ele utiliza e suscitar perguntas e não certezas.
E a primeira? Depois você vai. Não, eu acho que a empatia, o exercício da empatia, junto com, com a autoobservação e o julgamento, o exercício da empatia é não dizer eu sei do que você está falando, mas dizer fale mais, para poder me ajudar a ir completando o quadro do que você está dizendo. O bom exercício da empatia, mais uma vez, é suscitar perguntas e não afirmar um caráter imaginário do sentimento compartilhado. Não tem sentimento compartilhado. Nunca tem sentimento compartilhado com nada, eu acho. Tá? É uma ilusão de ótica isso. Entretanto, a dinâmica da conversa, levando à criatividade, é nisso que reside a empatia bem entendida, com a autoobservação e o julgamento. A pergunta era assim, como é que a dialética da intersubjetividade do Lacan te ajuda a explicar melhor essa empatia que não é sinônimo de sentir com? A dialética da intersubjetividade do Lacan implica a se levar em consideração o imaginário, o real e o simbólico em permanência, tá? E com a falta. Ao mesmo tempo, o Lacan criou uma estrutura quadrangular e saiu do esquema edipiano do Freud, de uma estrutura triangular. Então, quando eu estou ouvindo o paciente, eu tento, e eu acho que é o que o analista tem que fazer, é se posicionar em relação às coordenadas do que ele pode compreender da navegação do paciente entre imaginário, simbólico e real. A empatia vem da localização dessas coordenadas e não de uma osmose qualquer entre o paciente e o analista. Obrigada. A Tabata tem uma questão. Tabata, por favor. Nós temos pouquinho tempo, a gente tem que terminar em cima da hora, mas vamos ouvir a Tabata. A minha pergunta é simples e rapidinha. Obrigada, Luiz Prado, pela sua apresentação, primeiramente. Boa noite, todo mundo. O que eu fiquei curiosa é se você descobriu o porquê que alguns lacanianos, né, acabam exercendo a sua prática dessa maneira caricata, tão diversa dessa que você apresentou para a gente, que era a atuação real do Lacan. Né? E se você não descobriu, se você tem alguma hipótese, né, que explique o porquê que foi feito desse modo, já que nem nas suas aulas ele se portava desse jeito. Então, qual seria a explicação para a criação desse personagem tão diverso, né, do real? A hipótese que eu faço é que, a partir do momento que o discurso do Lacan é preso numa rede institucional, ele começa a estimular, a criar uma identificação imaginária. Então, é imitação, tá? Quando tem alguns analistas, Sterba e outros, que fizeram caricaturas do que era o movimento psicanalítico na época do Freud, e como todo mundo imitava o Freud. Deixava crescer uma barba igualzinha a do Freud, começava a fumar charuto como Freud, e eu acho que é a mesma coisa que acontece com o Lacan e com a suposta técnica psicanalítica da expansão das sessões teria sido usado por Lacan. Se você vê o Lacan falar na televisão, no YouTube, alguma coisa, ele é extremamente sedutor e utiliza uma linguagem extremamente sedutora. Então, eu acho que os psicanalistas e o movimento psicanalítico lacaniano, tanto tentando ser palhaço igual a ele, quanto tentando imitar o que eles imaginam dele, estão presos nisso da identificação imaginária. Eles esquecem o que o pensamento do Lacan pode ter de criativo e como nós podemos desenvolver isso hoje em dia, levando em outras direções. O que hoje em dia interessa mais a gente, o que interessa mais a gente aqui no Brasil, é a dimensão política, revolucionária que pode ter tido o pensamento do Lacan. Como é que nós vamos retomar isso hoje em dia e mais uma vez, torná-lo criativo?
e não apenas ficar imitando ele. Essa é a minha hipótese e a pergunta que eu deixo fazer. Por isso, eu não gosto muito quando se fala de ética, tá? Porque, para mim, a ética, o que Lacan pôde dizer de positivo em relação à ética é que a ética está sempre por se criar. A ética é uma criação nova, não é um dado já pré-existente, tá? Se a ética fosse um dado pré-existente, eu vou fechar o discurso psicanalítico em alguma coisa de moralista. E não é disso que se trata de perguntar e criar coisas novas. Por isso, a ética é algo a ser criado e não um dado passado. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta, Tava. Bom, a gente precisa terminar imperativamente às 8h30, porque agora a gente tem uma outra mesa. Então, eu queria agradecer, Luiz Eduardo, pela tua palestra e aos presentes aqui. Eu não sei quem está presente lá na sala, mas aqui tem uma presença bastante expressiva, né? Por causa das circunstâncias atuais aí dessa ameaça que está chovendo aberto, não sei, em Ipanema. Não sei se vão poder voltar ou não, como para casa, mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai Aqui agora... chove violentamente, com Pois é, ventos importantíssimos. aqui também. Então, eu não sei agora se a gente vai emendar na outra mesa, como é que vai ser. A Ninfa falou que ia ter poesia. Não, não, vai ter uma mesa agora sobre a psicanálise, a pergunta, né, sobre psicanálise social. Não sei se todos estão aqui, se a gente vai interromper e voltar. Hein, Ninfa, cadê você? Aqui no balaio uma poesia do Hélio e vou ler para vocês. Quadrilátero ferrífero, Hélio Pellegrino. Em tuas colinas rasas não há vinhedos nem olivais. Há, púrpura difícil, a hematita, uva das Minas Gerais. Uva sáfara, mineral, fermentando uma pinga de poeira, cujo álcool, lâmina de rochas e cal, torna triste a embriaguez mineira. Embriaguez vertical, contida, cujas cores explodem dentro do peito. Ocre violento, lacre e prata, sol, a lua ferida.